Olá, esta é uma série do canal em que nós vamos dialogar com o livro de Charles Swindoll com o título Firme Seus Valores. O objetivo desse autor é discutir princípios universais aplicáveis a todos os seres humanos para uma vida melhor à luz do cristianismo bíblico. E nós vamos refletir com ele a respeito desses princípios. Você sabe dizer qual a diferença entre o urgente e o importante? O urgente grita pela nossa atenção e nos deixa inquietos e tensos. O importante requer o estabelecimento de uma ordem de prioridades e nos dá o senso de realização. Vamos começar nos perguntando o que é importante para nós. Essa reflexão demanda tempo, porque exige que nós pensemos bem no significado do que nós somos e do que nós fazemos. Eu pergunto, ganhamos reputação porque apagamos um incêndio ou porque fomos treinados e sabemos como apagar incêndios e as pessoas acabam confiando em nós? Swindoll propõe o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 13, como base para estabelecer 4 prioridades a fim de descobrirmos o que é importante para a vida e não urgente. Paulo começa esse capítulo dizendo: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Verso 1 significa que a estada em Tessalônica foi útil e proveitosa. Então, lá vai a primeira prioridade para a vida. É aquilo que a fundamenta a palavra de Deus, versos de 2 a 4. Por que o trabalho de Paulo não foi em vão? Ele responde, porque tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, verso 2. No verso 3, a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. E no verso 4, e assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A urgência seria cuidar da própria vida em virtude da perseguição. Seria tentar ganhar as pessoas com um discurso sedutor e persuasivo. O importante para Paulo era entregar o Evangelho fielmente, ainda que com prejuízo próprio, sempre recordando que Deus vê as intenções do coração e se agrada daquele que pauta a sua vida pela palavra de Deus. A segunda prioridade que Swindoll estabelece para a vida é o ser autêntico. Versos 5 e 6. Paulo estende seu comentário dizendo que a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. A autenticidade de uma pessoa está longe da linguagem de bajulação, que quer comprar a simpatia do outro. Longe de seduzir para ganhar e ter lucro sobre o outro. Longe da busca de elogios, feedback ou seguidores que a aplaudam. A autenticidade está na linguagem sincera e temperada, com a intenção de que o outro seja edificado, confrontado com a realidade de sua vida, sem esperar qualquer recompensa ou elogio. Pessoas autênticas são mais felizes porque não têm o que esconder. Swindoll aponta a terceira prioridade para a vida, que é o ser cheio da graça de Deus, versículos 7 a 11. Paulo entende que seu chamado o tornou um apóstolo de Cristo. Na tradição da igreja, isto poderia significar que as igrejas locais deveriam sustentar o apóstolo com suas ofertas. Mas o amor aos Tessalonicenses fez com que Paulo se propusesse a oferecer o Evangelho de Deus e a si mesmo sem ser pesado a eles. Dividindo seu tempo de apóstolo com o de fabricante de tendas, entendia que seria suprido por Deus para executar tantas tarefas. Sua motivação era executar seu trabalho com compaixão. Há muita gente que se dedica incansavelmente a uma causa ou a uma ideologia esperando resultados. Isso é humanamente admirável. Resta saber se é admirável diante de Deus. Só Ele pode saber. Entretanto, a Bíblia apresenta a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pela qual uma pessoa agrada a Deus e é abastecida com todas as virtudes comunicáveis de Deus para executar o que é
importante e até urgente, mas com determinação e compaixão, evitando ser pesado para os outros. E Swindoll aponta a quarta prioridade para a vida, que é a coerência entre pregar e viver, versos 12 e 13. Paulo observava nos Tessalonicenses uma transformação de vida, de politeístas em monoteístas, de imersos nos padrões de cultura de seu tempo em cristãos praticantes dos padrões de ética e moral do cristianismo. Essa transformação de vida, obviamente, podia ser vista e copiada do próprio Paulo, porque havia coerência entre o que ele ensinava e o que ele vivia. Não era hipocrisia, era lealdade, sinceridade, correção, dignidade, integridade. Ninguém é declaradamente hipócrita e todos temos lampejos de sinceridade em algum momento, mas o Evangelho de Cristo, sob a influência poderosa do Espírito Santo, nos faz querer viver o que pregamos. Se pregamos o amor de Cristo, a fé nele e a esperança de vida eterna, aprendemos também que o importante é viver esse amor diante de Deus e do próximo, desenvolver a fé no poder de Deus para encararmos a vida diária e confiarmos que, ao final dos tempos, além de termos adquirido muita semelhança com Jesus, nós vamos habitar ao seu lado. Voltando a falar da diferença entre urgência e importância, percebemos que a urgência tiraniza e escraviza nossa vontade. Não há tempo para pensar. Será que é bom vivermos no regime de urgência? Não será melhor pararmos um instante e perguntarmos a nós mesmos o que de fato é importante para perseguirmos e conquistarmos? Como vimos até aqui, 4 prioridades devem ocupar nossa mente e direcionar o nosso esforço. Primeiro, fundamentar nossa vida com a Bíblia, para termos estrutura espiritual, intelectual e moral, a fim de lidarmos com todas as situações segundo o que agrada a Deus. Segundo, a autenticidade, como marca pessoal de convívio com os outros, a fim de não passarmos a ideia de que somos falsos e aproveitadores. Terceiro lugar, a vida com a compaixão que vem da graça de Deus, a fim de que todos percebam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E quarto e último lugar, a coerência entre a teoria e a prática, a fim de que as pessoas percebam que não somos do tipo faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, e sim do tipo seja meu imitador. Enfim, tenha essas prioridades em sua vida e vença o que é urgente pelo que é importante. Até breve, se Deus quiser.